Por Jesus Cristo recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer à obediência da fé todos os povos pagãos. Início da carta de São Paulo aos Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos profetas havia prometido nas Escrituras, e que diz respeito a seu filho, descendente de Davi segundo a carne, autenticado como Filho de Deus com poder, pelo Espírito de Santidade que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer à obediência da fé todos os povos pagãos, para a glória de seu nome. Entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A vós todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor fez conhecer a salvação. O Senhor fez conhecer a salvação. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer a salvação. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer a salvação. Aleluia, aleluia, a minha alma aleluia, 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 Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele esteja no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: essa geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para essa geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens dessa geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com essa geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O belíssimo título inicial, o versículo inicial da carta aos Romanos, que acabamos de ler, ele traz uma profunda e densa teologia. Paulo está dando aquela carta para os romanos e de quem era composto a comunidade dos romanos. A gente consegue perceber já pelo graça e paz, pelo Jesus descendente de Abraão, ao mesmo tempo o título Filho de Deus. Tudo isso remete-se à ideia de uma comunidade permeada de cristãos vindos do judaísmo. Aqui a gente entende os descendentes de Abraão, aqui a gente entende o famoso paz no judaísmo, né? Shalom. Então aqui está toda a densidade da tradição dos judeus que se converteram ao cristianismo. Em compensação também nós temos o título Filho de Deus, aquele
aquela acentuação toda sobre os povos, a ideia de universalidade. Essa teologia paulina está profundamente ligada também à teologia lucana, que nós vamos sempre ver Jesus falado na boca de o arcanjo Gabriel, ou na figura de Pedro, no livro dos Atos Apóstolos, como o Messias e o Filho de Deus. Os dois títulos que remetem, um ao judaísmo sendo convertido ao cristianismo, e o título Filho de Deus, muito falado até, né, nos gregos, os famosos filhos de deuses, né, aqueles que eram filhos de Zeus, isso foi um título que já estava presente na tradição judaica, mas que muito enraizado na tradição helênica e que agora está sendo profundamente cristianizado. E o que nos interessa com isso tudo saber é que na comunidade que Paulo está se referenciando não existe a famosa acepção de pessoas. Está acontecendo uma profunda unidade de povos que são inimigos, né? Um povo judeu, um povo pagão, nada a gente percebe essa relação hostil no próprio Israel, na própria Jerusalém, como se odiavam os romanos, provindos de símbolos de uma cultura pagã, e como se odiavam os romanos e os judeus. Através do Cristo, os povos que eram inimigos estão se transformando numa única realidade. São Paulo vai dizer lá na frente, o muro da inimizade acaba em Jesus Cristo. Ele consegue realmente promover a união dos povos. E esta é a grande característica dos cristãos. Aqueles que eram inimigos se tornam profundamente unidos sob o escopo, sob a égide, sob a autoridade de Jesus e de sua igreja, obviamente. Uma vez que a igreja que está na pessoa de Paulo evangelizando essas pessoas que são inimigas e que agora, na doutrina da Igreja Católica, estão se encontrando numa profunda unidade, porque estão comungando do mesmo corpo, estão comungando do mesmo sangue, e portanto não tem mais sentido nenhum esta divisão entre os povos. A partir da luz da verdade que é Cristo evangelizado, divulgado pela Igreja, os povos se encontram. Diferentemente, nós estamos vendo no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, nós estamos vendo pessoas que Jesus chama de geração má, porque não consegue ver nele o que a rainha que foi ver Jonas conseguiu enxergar de forma mínima. A rainha estrangeira. E vê no judeu Jonas a sabedoria. Pois agora, dentro de Israel, está aquele que é maior do que qualquer sabedoria. E, portanto, aquele povo, não enxergando Jesus como o autor de toda sabedoria, será condenado por outros povos que conseguiram ver em Jesus a sabedoria encarnada. E por que eles não enxergam Jesus assim? Ele está falando daquela realidade de judeus com as quais estão se opondo a Jesus. Jesus não era nem estrangeiro. Por que não ver em Jesus essa salvação encarnada? Porque ele era um carpinteiro, porque ele era o filho de José, porque ele era familiar demais. Ou seja, esses homens nutriam a tal da acepção de pessoas, seja dos estrangeiros, mas seja também daqueles que não entrava dentro daquilo que eles entendiam como valor, como etiqueta, enfim, eram homens movidos à nobreza de uma espiritualidade messiânica, essa espiritualidade que eu nunca disse também, que seria desta forma, que seria um nobre, o rei Messias, o esperado de Israel. Mas porque Jesus era muito aquém, Jesus era um leigo, nem sacerdote dos templos judaicos, nem um escriba, ele se manifestava, ele era leigo, mas por não pertencer àquilo que eles entendiam como valor, então eles começam a se afastar de Jesus. Essa acepção de pessoas é o que marca aqui quem é cristão e quem não é. Quem é cristão sabe se unir à luz da verdade. Quem é cristão sabe reconhecer em Jesus a sabedoria encarnada que soube nele mesmo unir Deus e o homem.
Portanto, não existe nenhum motivo para ficarmos nutrindo nenhum tipo de divisão. Porque nessa de querermos separar das pessoas, ou separarmos daquela pessoa, podemos estar nos separando do próprio Jesus. Uma vez que Jesus está agora entre nós, é o que a gente sempre fala isso, né? O Senhor esteja convosco. O que a comunidade fala? Ele está no meio de nós. Nesta compreensão de saber que o Cristo está no meio de nós, ele pode estar então em qualquer pessoa que esteja devidamente qualificada como testemunha na igreja. E a partir desse momento, se separar de uma pessoa, talvez seja se separar do próprio Cristo, e agora nós ouvirmos o que ele está dizendo no Evangelho. Geração má e incrédula. A maldade está na incredulidade do coração dessas pessoas. Que nesse Evangelho, que nessa Eucaristia, possa existir agora Jesus nos dizendo: eu estou no meio de você. Basta que você tenha fé, enxergue as pessoas com as quais você está vivendo como extensão do corpo de Cristo, da sua igreja. Se essa pessoa está falando que está de acordo com a doutrina, está falando daquilo que está de acordo com a sua fé, essa pessoa é um exemplar de Cristo na minha vida. Mas até mesmo aquela pessoa que não é, até aquela pessoa que está na infidelidade, ora, se São Paulo fosse correr atrás só dos fiéis, ia ter expansão da igreja. Se Jesus fosse atrás só daqueles que são saudáveis, ia ter algum tipo de catolicidade ou de cristianismo ao qual nós estamos vivendo hoje. Portanto, nem mesmo aqueles que estão vivendo uma realidade díspare, esses não podem ser afastados por nós. Nós agora temos que ser os novos Paulos dos novos tempos, que vai encontrar no outro que está vivendo no pecado, não nele ter a oportunidade para me separar, mas pelo contrário, que eu cada vez mais me empenho na força de Cristo Jesus, recebido nos sacramentos, para fazer com que eles entendam a sabedoria incutida na nossa fé. Depende de nós. Essas pessoas precisam de nós. Então não cabe a nós desejarmos agora nos separar delas, porque até essas pessoas Jesus está nos chamando. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.